Olá pessoal, novamente, nós estamos aqui para dar prosseguimento, dando início à nossa segunda unidade. Como eu havia falado na unidade 1, nós vamos trabalhar em unidade 2 e 3 falando sobre o processo de soldagem por eletrodo revertido. Na unidade 2, nós vamos tratar aqui sobre algumas definições, parâmetros e classificações que nós vamos encontrar para determinados materiais ao longo do processo de soldagem por eletrodo revestido. Conceitos. Meio que é um conceito que já foi repassado, mas soldagem com eletrodo revestido é a união de metais pelo aquecimento oriundo de um arco elétrico entre um eletrodo revestido e o metal de base, na junta a ser soldada, no caso, a união das duas peças. Na figura ao lado, nós podemos ver vários componentes que são normais, são oriundos desse processo de soldagem. Nós temos o eletrodo revestido, a vareta em que dentro desse revestimento eu tenho a alma ou o metal que vai ser depositado. Além disso, eu tenho uma atmosfera protetora que é formada pelos gases, gotículas metálicas que são respingos de metal ao longo do processo de soldagem. Eu tenho a poça de fusão, que é oriunda do processo de fusão desse material. O metal a ser depositado ele é derretido e depois fundido. E eu tenho a escória solidificada. A escória vai ser aquela camada protetora em cima da solda que, detalhe, posteriormente ela é retirada através de um martelamento, ela é retirada e fica apenas aquela proteção a solda feita entre a união dos dois materiais. E também nós temos o nosso material base que é utilizado para a união das peças. Objetivos. Nessa unidade nós vamos definir o processo de soldagem que foi feito, descrever as vantagens e desvantagens no emprego do processo de eletrodo revestido, reconhecer os principais componentes de uma bancada de soldagem eletrodo revestido e demonstrar particularidades dos principais tipos de revestimento utilizados no processo por eletrodo revestido. Primeiramente, conhecer o equipamento que nós vamos trabalhar e que é trabalhado nas oficinas. Como principal nós temos também fonte de energia, nós temos alicate de fixação dos eletrodos, onde é feita a fixação, nós temos os cabos de interligação, as pinças para ligação à peça, no caso tem que ser feita uma ligação entre a peça e a fonte de energia. E eu tenho também os equipamentos de proteção individual, que são de extrema importância, e os equipamentos para a limpeza da solda. Vale ressaltar que para que haja um processo de arco elétrico, eu tenho que ter uma conexão elétrica entre o meu eletrodo e a peça a ser soldada. Então, essa peça a ser soldada, ela tem que estar interligada à nossa fonte de energia. Normalmente, ela é ligada ao aterramento dessa nossa fonte de energia. Então, ao gerar uma corrente elétrica que passa pelo eletrodo e toca na peça a ser soldada, há uma conexão, um curto elétrico, há um arco elétrico entre esses dois componentes. Então, eu tenho que ter essa conexão da minha peça com a fonte de energia. Equipamentos de proteção individual. São equipamentos de essencial importância no processo de soldagem. O que se vê em pequenas serralherias, em oficinas, pequenas oficinas, o descaso com relação a muitos dos equipamentos de proteção. É comum você ver muitos soldadores normalmente fazerem processo de solda sem o calçamento adequado, sem a vestimenta adequada, sem equipamento de proteção ocular adequado.
uma vestimenta que você deve seguir à risca para que você não tenha nenhum risco de acidente e não coloque a sua segurança, que a sua segurança não esteja, digamos, maculada nesse processo de soldagem. O que nós temos como itens? Nós temos o avental de couro, manga de couro, luvas de couro, peneiras de couro, sapatos de segurança, capacete de proteção, óculos de segurança e ombreira de couro. Detalhe, a maioria da vestimenta é feita de couro. O couro ele acaba absorvendo mais, acaba protegendo sobre determinados respingos que podem ocorrer durante o processo de solda. O óculos de proteção, muitas vezes ele já vem acoplado ao capacete de proteção e você tem filtro nesse óculos que vai proteger as suas pupilas durante um processo de soldagem, que a iluminação, o arco elétrico gera uma luz de intensidade muito forte que vai prejudicar a sua visão. Nomenclatura e classificação. Nós não vamos nos aprofundar muito com relação aos diversos tipos de nomenclatura e diversos tipos de classificação. Nós vamos trabalhar com o básico, com o que é trabalhado normalmente nas oficinas. Como nomenclatura e classificação é utilizado uma agência de regulamentação internacional, que é a AWS, que é a American Welding Society, que é a Sociedade Americana de Soldagem, em que ela agrupa 3 classes principais de aços que são trabalhados, que são aços de baixo carbono, aços de baixa liga e aços de alta liga. Para os aços de alto carbono, para os aços de baixo carbono ou aços a carbono, nós temos a referência da AWS, que é A5.1. Ao você ver esse tipo de referência A5.1, ela vai tratar apenas de eletrodos revestidos para aços carbono. Então, você vê essa nomenclatura A5.1, então você já sabe qual o tipo de material que vai ser soldado. Com relação à nomenclatura desses eletrodos revestidos para os aços carbonos, eu tenho os eletrodos são classificados com uma letra e 4 ou 5 algarismos. No caso, a primeira letra, a letra E. Então, eu tenho logo em seguida 3 algarismos ou 2. Esses 2 ou 3 algarismos, que eles vão se referir? A carga máxima de ruptura. Ao fazer a soldagem, essa soldagem vai se solidificar e ela vai ter uma determinada resistência. Essa resistência é dada por essa nomenclatura. Logo em seguida, nós temos mais um dígito, que ele vai indicar a posição que o eletrodo pode ser soldado. Exemplo, eu tenho o número 1, que ele vai indicar que a soldagem pode ser feita em todas as posições. Na imagem ao lado, você tem um exemplo dos tipos de posições, que a solda pode ser feita. Logo nos slides posteriores, nós vamos trabalhar um pouco falar sobre esses tipos de posição de solda. E Z, pode ser uma numeração ou então uma letra, é referente ao tipo de revestimento. No caso, o último numeral que você vai encontrar na sua nomenclatura. No exemplo ao lado, nós também temos a figura dos aços carbono, uma figura que nos mostra a nomenclatura, informando os 2 primeiros dígitos com relação à carga máxima de ruptura e os 2 outros dígitos nos informando as posições de solda e os tipos de revestimento. Nós temos aqui 2 exemplos básicos digamos, o principal eletrodo revestido que é encontrado nas oficinas, que é o eletrodo 6013. Então,
voltando ao slide anterior, nós temos aqui os dois primeiros dígitos, a carga máxima de ruptura. É 60. 60 é a unidade de limite de resistência máxima. Para esse caso, nós temos a unidade PSI, uma unidade de pressão, que vai, na verdade, de tensão, que essa solda pode ser submetida. No caso, logo em seguida, o número 1, que é a posição que pode ser, essa solda pode ser feita em todas as posições, e o número 3 é o tipo específico de revestimento. Como na tabela já nos informa, o tipo de revestimento é o rutílico, e nós vamos ter posteriormente alguns tipos específicos, falar um pouco sobre esses tipos de revestimento. Detalhe, o eletrodo revestido 6013, ele pode ter diversos diâmetros. Ele tem um diâmetro de 2,5, 3,25, 4 milímetros. E a partir do diâmetro, eu tenho uma faixa de corrente que é utilizado para esse processo de soldagem. Normalmente, nas oficinas, o que é feito? Feito uma multiplicação simples do diâmetro do eletrodo revestido, é feita a multiplicação por 40, o valor que resultar vai ser a corrente que vai ser utilizada para a soldagem. Logo abaixo nós temos também outro tipo de eletrodo revestido, também é o 6013, só que eu tenho algumas modificações, alguns elementos que são adicionados, né, no revestimento desse eletrodo revestido. Outro exemplo que nós temos é o eletrodo 7018, que também é bastante comum em alguns processos industriais, principalmente processos de grande responsabilidade. São processos de construção naval, de estruturas rígidas, construções prediais que necessitam de uma quantidade de energia bem maior para fazer a fusão desse eletrodo. Novamente, 70 relativo ao limite de ruptura dessa solda. Número 1, relativo a todas as posições que podem ser soldadas, e o número 8 é o tipo de revestimento que é colocado nesse eletrodo, que é o tipo de revestimento básico. Falando um pouco sobre o eletrodo revestido o eletrodo revestido, que é o consumível, é o material que vai ser depositado nesse processo de soldagem. Ele é um condutor metálico que permite a passagem de corrente elétrica. Eles podem ser revestidos ou nus, consumíveis ou não. Esse eletrodo, no caso específico do eletrodo revestido, como o nome já diz, ele tem um revestimento, e esse revestimento vai auxiliar no processo de formação daquela escória que nós vimos na unidade 1. Esse revestimento vai auxiliar nesse processo de formação da escória. Além disso, nós temos outros tipos de eletrodos consumíveis ou não, e eletrodos revestidos ou não. Um exemplo, nós temos o eletrodo que é utilizado no processo de soldagem a TIG. Ele é um eletrodo não consumível. Ele é utilizado apenas para a formação, para a abertura do arco elétrico. Ele não é consumido, não é fundido, não é derretido no processo de soldagem. Já o eletrodo revestido, ele é consumido em quase sua totalidade. Todo o revestimento e o metal que está por dentro desse revestimento, ele é fundido, ele é derretido e depositado sobre o material a ser soldado. Tipos de revestimento. É o que vai revestir esse eletrodo e fazer vai nos dar uma proteção e melhorar a nossa proteção contra atmosferas, alguns agentes oxidantes e contra agentes nitretantes também, que vão prejudicar o processo de solda. Nós temos revestimento oxidante,
composto principalmente de óxido de ferro e manganês. Ele produz um cordão de solda de um bom aspecto e eles são utilizados para soldas sem responsabilidade. Detalhe, o que é responsabilidade? Responsabilidade é relativa ao local onde as soldagens são empregadas, ou seja, uma soldagem ela pode ser sem responsabilidade, sem grandes cuidados na sua execução, ou de grande responsabilidade, precisam de cuidados severos e alta qualidade na manutenção. Continuando, para o revestimento oxidante, eu posso utilizar tanto corrente contínua como corrente alternada. E nesse caso eu vou utilizar a polaridade inversa. No caso corrente contínua, a polaridade inversa você vê ali positivo. E eu tenho uma pequena penetração com esse tipo de revestimento. Já os revestimentos ácidos é composto principalmente de óxidos de ferro e óxido de manganês e sílica. Ele produz uma escória abundante, uma proteção abundante, né, nesse processo de solda. É de fácil remoção. Também é utilizado corrente contínua e corrente alternada, já a corrente contínua na polaridade direta, negativo. E tem uma média penetração no processo de soldagem. Além disso, eu tenho também um revestimento rutílico, que é com a grande quantidade de rutilo, que é o dióxido de titânio, que é também chamado de eletrodo universal pela sua versatilidade. Ele tem uma escória espessa, compacta, facilmente destacável e cordões de bom aspecto. Qualquer corrente, ele pode ser utilizado em qualquer corrente e qualquer polaridade, tanto corrente contínua quanto corrente alternada. E tem pequenas e médias penetrações nos processos de soldagem. Para finalizar essa nossa videoaula, nós temos os processos de revestimento básico e celulósico. Revestimento básico, grande quantidade de carbonato de cálcio. Ele produz uma quantidade pequena de escória, tem um aspecto vítreo ou um aspecto quebradiço e é utilizado para soldas com grande responsabilidade. Eu posso utilizar corrente contínua inversa ou corrente alternada e ele tem uma média penetração de soldagem. E o revestimento celulósico, eu tenho grandes quantidades de substâncias orgânicas combustíveis, grande quantidade de gás protetor e pouca escória. Eu tenho uma camada protetora pequena. E produz salpico, e no caso salpico são respingos, e apresentam uma solda de mau aspecto. Recomenda-se utilizar a corrente contínua de polaridade inversa, positiva. Alguns tipos podem utilizar corrente alternada. E outro detalhe é que ele possui uma alta penetração nos processos de soldagem. Bom, agora nós chegamos ao fim da nossa unidade 2, que nós damos início a esse processo de soldagem por eletrodo revestido. Na unidade 3 nós vamos dar continuidade a alguns equipamentos e alguns processos que são realizados durante o processo de soldagem.